Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o nome completo, para constar na ata, a presença de todos. Juliana, você consegue fazer a leitura ou quer que eu faça aqui? Se você puder só iniciar, Fábio, depois eu sigo. Beleza. Estou abrindo aqui. Lá embaixo não tem impressora, né? Bom, o Conselho Municipal de Política Cultural de Valinhos, através de seu presidente, convoca os demais conselheiros para a 28ª reunião ordinária, que irá ocorrer no dia 11 de maio de 2021, terça-feira, com início às 9 horas, através da plataforma Google Meet. Expediente: comunicações e justificativas de ausências dos conselheiros. Eu não recebi nada por aqui. Bom, lá no WhatsApp, a Fátima Cardella avisou que, por conta de compromissos da escola, ela não poderia estar presente. E a Elaine avisou que também foi tomar vacina, que possivelmente entre, mas entre com um pouco de atraso. O Dainan também já avisou que vai precisar sair mais cedo, às 10 horas. No e-mail não chegou também nenhuma justificativa. Fábio, acho que a Brunella também avisou que está dando aula, se eu não me engano. Ah, verdade, verdade. Brunella também. Eu consigo entrar, estarei em aula. Que a Fátima me mandou no particular, não mandou no grupo. Bom, segundo item do expediente, aprovação da ata anterior. São 3 atas que a gente tem para aprovar, né? Da 25ª, 26ª e 27ª reuniões. Foram enviadas dessa vez com antecedência para que todos pudessem ler. Então, vamos colocar em votação a aprovação da ata da 25ª reunião. Se alguém tem algo contra a aprovação, por favor, se manifeste. Então, ninguém tendo nada contra, a ata está aprovada. Bom dia, Adriana. Bom dia, Nadir. Bom dia a todos. Bom dia. Agora, colocando em aprovação a ata da 26ª reunião ordinária. Se ninguém tem nada contra. Aliás, quem tiver alguma coisa contra a aprovação, por favor, se manifeste. Ninguém se manifestando, então a ata aprovada por unanimidade. E, por fim, a aprovação da ata da 27ª reunião ordinária, que aconteceu mês passado. Se alguém tiver algo contra a aprovação, por favor, se manifeste. Ninguém tendo se manifestado, a ata aprovada por unanimidade. Próximo item, posso seguir aqui, Fábio? Pode sim. Terceiro item do expediente, ciência de correspondência de documentos recebidos. Não recebi nada. Aqui também não. Ok. Quarto item do expediente, comunicações gerais. Bem, a primeira comunicação que tem a fazer foi aquilo que o Ricardo colocou ontem no grupo,
que é com relação à sanção presidencial do projeto de lei que foi aprovado já na Câmara e no Senado, e que prorroga o uso da verba da Lei Aldir Blanc para aqueles municípios que tiveram resto, né, que não utilizaram todo o valor, que é o nosso caso aqui de Valinhos. Como eu tinha falado na última reunião, a gente tem aqui 340 mil reais aproximadamente disponível, e a gente está na expectativa de que a gente possa utilizar essa verba, porém, se esgota amanhã o prazo para que o presidente faça a sanção. Então, a gente sabe que esse tipo de coisa na política, né, funciona bastante na base da pressão. Vocês viram que, como o Ricardo mandou lá, acho que foi eu que mandei, né? O Ricardo, não, foi o Ricardo que mandou. Eu disparei em outros grupos. Tem uma hashtag que o pessoal tem usado nas redes sociais. É importante falar com os amigos, que divulguem isso, que façam pressão nas redes sociais, que falem sobre isso, porque é muito importante. Tem muitos municípios brasileiros que estão na mesma situação que a gente, que tem ainda verba para ser utilizada. E se essa verba não for utilizada, depois ela vai voltar para o Tesouro Nacional e não mais para a área da cultura especificamente, né? A gente espera que possa acontecer como aconteceu já na aprovação da Lei Aldir Blanc no ano passado, que a sanção presidencial foi feita também no último dia, né? E com um veto só naquela época, que não interferiu muito na aplicação da lei. E agora é importante que seja aprovado sem veto, porque existe também uma expectativa de que ele aprove a lei, só que com veto do artigo que fala sobre a prorrogação do uso da verba, porque, na verdade, a lei não é só sobre isso, a lei é também sobre a prorrogação da prestação de contas, né? Então, é importante que seja aprovado isso sem veto. A respeito disso, alguém fazer algum comentário? Queria. Se ele não sancionar, vamos às opções, né? Se ele não sancionar, ele não vetar, não sancionar, ele não fizer nada, volta para a Câmara e é aprovado, porque já foi aprovado, vai ser promulgado e vai ser tem que ir para o Diário Oficial, entendeu? Para o Boletim Oficial. Então, assim, e se ele vetar, ainda há a possibilidade de derrubada do veto pela Câmara. Logicamente, se ele vetar algum e a Câmara entender que ela precisa derrubar esse veto, volta para a Câmara, né, do mesmo jeito, só que daí é um outro tipo de situação, porque aí teria que ter uma votação do veto, né? Se ele não fizer nada, às vezes é até melhor se ele não fizer nada, porque daí volta inteiro e é aprovado inteiro, porque já foi aprovado, né? Então é um rito. Mas se ele tiver algum veto e a Câmara entender, volta, ainda vai ficar meio emperrado, porque vai ter que ter uma votação para derrubada do veto, né? Que aí a gente já não sabe o que pode acontecer e o que ele pode vetar, né? Eu acho que, na verdade, ele vai sancionar amanhã, né? Eu espero que ele sancione. Eu não acredito que ele também vai deixar sem... Ia ser demais também ele falar, dane-se, né? Mas eu não duvido que possa acontecer isso também. Mas a gente vai ter que esperar até amanhã para ver o que vai acontecer mesmo, infelizmente. Até amanhã. Mais alguma coisa sobre esse assunto? Certo. Vou partir para uma outra comunicação aqui, que é a respeito da eleição, né?
Como vocês já viram, a gente está com o processo eleitoral já aberto. Na sexta-feira foi publicado o regimento eleitoral. Já estamos recebendo inscrições para candidatos. As inscrições vão até essa próxima sexta-feira, dia 14, que na semana que vem a gente tem que fazer reunião para fazer a verificação das inscrições, publicar na terça-feira já o nome das inscrições homologadas, abrir prazo para recurso, então tem todo um procedimento que a gente tem que fazer para conseguir fazer a eleição no dia 28 de maio. Então não tem como prorrogar o prazo de inscrição. Então, se encerra nessa sexta-feira. É importante que todos ajudem a divulgar, não só publicar nas redes sociais, mas também conversar com pessoas que vocês acreditam que tenham o perfil, que pode ser importante estar aqui, que tenham ideias boas para a área da cultura, que sejam bastante proativas, para que o trabalho do Conselho possa continuar de forma satisfatória, né, de forma bacana e realmente propositiva. Até porque nesse próximo mandato a gente vai ter algumas coisas importantes aí, a gente espera que consiga fazer a Conferência de Cultura e também a criação do Plano Municipal de Cultura e dar continuidade nos trabalhos que a gente desenvolveu aqui, né? A gente já conversou que tem algumas coisas que a gente está fazendo meio que para deixar preparado o caminho para a próxima gestão. Então, também vai ter bastante coisa nesse sentido. A gente já recebeu até agora 5 inscrições. São 2 inscrições da área de artes visuais e... Cadê? Deixa eu ver aqui. Das artes visuais e literatura. Uma inscrição do música e audiovisual, uma de cultura popular e carnaval e uma de teatro e dança. A gente ainda não recebeu nenhuma inscrição dos representantes das associações culturais. Então, se vocês conhecerem, ontem eu aproveitei ontem à noite, conversei com várias pessoas que participam de associações, expliquei da importância de ter as pessoas engajadas, eles estão verificando a possibilidade de fazerem as inscrições, mas eu acredito que a gente vai ter aí, pelo menos para formar o time de titulares, todas as inscrições. Mas é importante que a gente tenha todos os 12, né? Os titulares e os suplentes também. Daqui do nosso grupo aqui, eu e a Adileuza, acho que somos os únicos que não podemos nos inscrever, não podemos participar dessa eleição, porque a gente já está completando agora o 2º mandato consecutivo como conselheiros titulares, né? Então, o regimento do conselho não permite que a gente se reeleja, mas os demais também, que tiver interesse em participar, podem se inscrever, e é importante também que tenha um pouco essa continuidade, né, as pessoas que carreguem essa memória de tudo que foi discutido, apesar de ter as atas, ter os vídeos, mas que possa levar também para as próximas reuniões aquilo que a gente já debateu, discutiu, tá? Então, peço essa ajuda aí para vocês, para conversarem com as pessoas, divulgarem, para que a gente tenha aí as pessoas inscritas e tenha uma eleição aí dessa vez sem muitos percalços. Para participar como eleitor, a gente vai utilizar o sistema do SurveyMonkey, que é um sistema... Ele funciona, é muito parecido com o do Google, formulários Google, mas ele tem algumas aplicações a mais. Eu tenho uma conta no SurveyMonkey, eu disponibilizei a minha conta para que o conselho pudesse usar para fazer a eleição, porque para fazer o que a gente tem até uma versão gratuita, mas para fazer tudo o que a gente precisa na eleição, para garantir o sigilo do voto e que cada pessoa só consiga dar um voto, a gente precisaria ser um perfil pago, né? Mas eu disponibilizei a minha conta para que isso seja possível.
E para participar como eleitor, basta a pessoa estar inscrita no cadastro de artistas e profissionais da arte e da cultura de Valinhos. Todo mundo que está inscrito vai receber no e-mail, no dia da eleição, o link, é um link individualizado e que só pode ser acessado uma vez. Então, aí a pessoa vai clicar no link e vai poder votar. Vai votar, vai escolher lá qual segmento em que atua, e aí vai poder votar no segmento que atua e também no representante das associações. Todos votam nos representantes das associações. E dos segmentos artísticos, vota apenas no segmento que atua. E aí, então, a gente espera que dessa vez a gente tenha bastante gente participando também, votando, né? Já que é mais simples, não precisa se deslocar. É só clicar no link e votar. A gente espera que tenha bastante gente participando. Então, é importante também, acho que para quem está se inscrevendo como candidato, que converse também com os amigos para que entrem e votem, né? Para garantir aí uma maior chance de ser eleito. Que mais? No dia da eleição, a gente vai fazer 2 lives, no pessoal da comissão eleitoral, né? Vai ser uma de manhã na abertura, porque a gente vai mostrar na live que não tem nenhum voto ainda depositado, né? E vai abrir para receber depósito de votos. E depois, no final da tarde também, às 19 horas, a gente vai fazer uma outra live para encerrar os votos e já apresentar os eleitos, né? Então, no próprio dia, o sistema já gera automaticamente aí a quantidade de votos. As eleições vão ficar abertas das 9 da manhã até as 19 horas. Então, qualquer um desses horários, qualquer um que clicar lá no link vai estar apto a votar. Beleza? Alguma dúvida? Alguém tem mais alguma... Pessoal da comissão aí, tem alguma coisa acho que eu deixei de falar? Não? Ninguém tem dúvida? Beleza. Mais alguma comunicação geral? Alguém tem alguma informação que queira passar? Podemos seguir então, Ju. Primeiro item da ordem do dia, apresentação de proposta para a criação do Fórum Permanente de Cultura de Valinhos, atividade número 6 do Plano de Ação. Legal. Os membros do grupo de trabalho querem falar? Quem que são do grupo de trabalho mesmo? É o Caetano, acho que a Dileuza, Nadir e Parodi. Então, querem explicar como foi o processo, como vocês chegaram nessa proposta de resolução? A resolução eu mandei para todos também na última sexta-feira, junto com a convocação da reunião. Acredito que todos tenham lido. Então, quem teve mais à frente do projeto foi o Caetano, ele que trouxe, assim, porque a experiência que eu tenho sobre fórum, assim, não é muito. Então, a gente foi conversando e ele foi trazendo para a gente, e eu achei que ficou muito bem organizado e bem objetivo. E nada impede que em outras edições vá se reorganizando, né? É o primeiro, é apenas uma possibilidade, porque quando a gente coloca em prática é que a gente observa
que às vezes precisa ajustar, precisa de mudanças. Então, eu acredito que está bem objetivo, bem claro. O Caetano está aí, né? O Caetano tá, mas ele não tem microfone. Pelo Ele está menos eu acredito escrevendo, que não. ele está escrevendo sobre. Ele escreveu aqui que foi um trabalho de pesquisa e troca de informações. Já no começo ele já apresentou isso já bem no começo, ele já veio tão pronto, já bem feito que não precisou quase praticamente nem mexer. Vocês acham que é importante passar por todo o documento ou só verificar quais são os pontos em que alguém tem dúvida, em que alguém tem alguma sugestão, fez alguma anotação? Esse documento foi passado para o grupo, foi feito ajuste já, ele já foi modificado, assim, ele foi, por exemplo, nasceu de uma forma, aí mandou para o grupo e também mandou no grupo maior. Então, assim, se alguém tiver alguma coisa, alguma sugestão, sei lá, eu acho que todos pensando sobre, sempre tem algumas ideias aí, mas todos tiveram acesso ao documento. Aí você fique à vontade, eu acho que se quiser ler, se a gente quiser repensar, rever, é bem importante, né? Eu acho que é legal, então vamos fazer uma leitura. Ele não é grande, tem uma página, um pouco mais de uma página e meia. Vamos fazer uma leitura juntos? E aí a gente vai parando. Eu fiz algumas anotações aqui. Mas aí, quando tiver anotações, a gente vai parando e conversando. Pode ser? Ok. Então, é uma resolução, uma proposta de resolução do Conselho Municipal de Política Cultural, que dispõe sobre a criação do Fórum Municipal de Cultura de Valinhos, FMCV. O presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais faz saber que o plenário, em sua 28ª reunião ordinária, ocorrida no dia 11 de maio de 2021, aprovou a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criado, no âmbito do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Valinhos, o Fórum Municipal da Cultura de Valinhos, de caráter permanente, com a finalidade de avançar com as discussões acerca das políticas culturais da cidade e unir as forças artísticas da comunidade em prol à integração e valorização da área. Bom dia, Elaine. Gente, só lembrando, quem ainda não colocou, no chat, colocar o nome completo, tá bom? A gente está fazendo aqui a leitura da proposta de resolução que cria o fórum, tá bom, Helene? Então, artigo 2º. O fórum atuará em consonância com o artigo 3º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Valinhos, como um mecanismo que antecede a Conferência de Cultura e é realizado com periodicidade bimestral, promovendo o debate para o desenvolvimento e fomento das atividades culturais. Certo? Então, reuniões a cada 2 meses. Artigo 3º. Compete ao Fórum Municipal da Cultura de Valinhos: 1. Convocar, planejar e coordenar a realização dos encontros bimestrais, bem como divulgar as suas deliberações. 2. Zelar para que as deliberações sejam encaminhadas ao Conselho Municipal de Política Cultural. 3. Acompanhar e avaliar o processo de implementação das deliberações dos encontros, sejam elas implantadas pelo poder público, pelo CMPC, por entidades ou pela iniciativa privada. 4. Planejar e organizar espaços de debates sobre a política municipal de educação e de cultura, né? Política municipal de cultura. Artigo 4º. O Fórum Municipal de Cultura de Valinhos será integrado por 9 membros representantes dos seguintes segmentos, órgãos, instituições e entidades.
um representante da Secretaria Municipal de Cultura, um representante do Corpo Jurídico da Prefeitura Municipal de Valinhos, um representante da Câmara de Vereadores, o grupo de trabalho representante do Conselho Municipal de Políticas Culturais, formado por 3 conselheiros, um representante dos artistas, que pode ser indicado por um sindicato, ou pelo CMPC, ou até pela Secretaria de Cultura, e 1 ou 2 representantes de instituição, entidade ou associação na área cultural de Valinhos. Esse artigo aqui eu tenho algumas dúvidas. Bem, o fórum, quando você fala em fórum, o fórum é a junção de muitas pessoas, né? Ao contrário do que a gente faz aqui, que é o conselho ele é representativo. Então, a sociedade civil e o poder público indica pessoas que as representem para fazer as discussões, os debates, e ela tem uma força mais deliberativa do que um fórum. O fórum, ele é de debate e de proposição, né? E ele é amplo. Então, os fóruns, normalmente, eles podem limitar aí as pessoas que podem participar do fórum, mas, normalmente, ele é mais aberto à participação. Então, aqui, quando fala que o Fórum Municipal de Cultura de Valinhos será integrado por 9 membros, talvez aqui seja a coordenação, né? A coordenação do fórum. O Caetano colocou, as 9 pessoas é para a organização do fórum, né? Então, eu acho que aí ficaria melhor no texto, então, que a coordenação do Fórum Municipal de Cultura de Valinhos será integrado por 9 membros. Tudo bem? Aí o pessoal que participou, fazer essa mudança? Por mim, ok. Eu acho que... Sim, aliás, era essa a intenção, acho que só faltou deixar mais por escrito melhor. Tá. Quanto às representações, tem o grupo de trabalho representante do Conselho Municipal de Política Cultural, e aí, que aí coloca 3 conselheiros, né? Além deles, um representante dos artistas, que aí seria alguém que não faz parte do conselho, certo? Beleza. 1 ou 2 representantes de instituições, entidades, associações da área cultural de Valinhos, que também não seriam os 4 que já fazem parte do conselho. E mais um representante da Secretaria Municipal de Cultura. Minha preocupação aqui é que esses representantes de instituições, entidades, associações da área cultural, porque a gente não tem tanta instituição no município, e tanto que a gente já tem, são 4 vagas, 2 titulares, 2 suplentes aqui para o conselho, e já é o que é mais difícil conseguir das representações, é das associações culturais. Essa é a minha única preocupação, se vai ter gente de associação apto ou com vontade de participar dessa coordenação do fórum. Desde a última eleição já estava difícil eles participarem, né? Já não estavam participando muito. Do conselho que a gente tem eu e a Fabi, que somos das associações, aí tinha entrado a Luana, né? Só que aí depois ela não conseguiu acompanhar e pediu o afastamento. Então, hoje a gente já nem tem os 2 suplentes, por exemplo. E como vocês viram ali nas inscrições, é o único segmento, é o segmento maior e é o único segmento que ainda não tem inscrito, né? Eu quero acreditar que consigamos, porque é uma outra situação. O Caetano escreveu aqui. Quero acreditar que consigamos, porque é uma outra situação. É mais para realizar o fórum do que discutir e debater como é o conselho. Minha opinião é o seguinte, que se está aqui na resolução e depois vai
tem impedimento de realizar, porque a pessoa não está, então melhor tirar. Minha opinião é essa. O Fábio, a minha dúvida é se é um empecilho. Se não tiver, não acontece, é isso? Porque senão aí poderia, sei lá, né? Poderia emperrar por isso. Não sei. Eu acho justo ter, né? Mas é injusto por não ter um, não acontecer, entendeu? Não tem nada aqui na resolução que diga que a coordenação precisa estar completa com todos os cargos para que ocorra as reuniões, né? Então, acredito que não tenha problema. Diz, depois a gente vai chegar lá, das atribuições da coordenação, que eles vão criar depois o regimento interno. Aí vai depender também do que formar essa comissão, do que eles colocarão no regimento interno. Mas, então, não teria problema deixar também. O Caetano escreveu aqui, exatamente, não coloquei obrigatoriedade justamente por isso. No regimento interno, a gente delimita e contorna essa situação, mas acho justo manter por questão de representatividade. Então, mantemos do jeito que está aqui, todos concordam, a única coisa que tem aqui é um ou dois representantes de instituição, né? A gente fecha em dois ou deixa um representante. Deixa um, né? Deixa um só. Aí ficaria, então, um representante da Secretaria Municipal de Cultura, fora dos membros aqui do Conselho. Tem um representante do Corpo Jurídico da Prefeitura Municipal de Valinhos, seria, então, representante da Secretaria, né? Precisa corrigir aqui, colocar o nome da Secretaria. Desde que seja advogado e entenda de direito constitucional, não precisa ser de secretaria específica. Mas aí a gente vai precisar indicar aqui quem que vai fazer essa indicação, né? Que é uma coisa que está faltando aqui. Coloca aqui do representante dos artistas, fala sobre quem vai fazer a indicação, dos demais não. Então, representante da Secretaria Municipal de Cultura, o secretário faz a indicação. Representante do corpo jurídico da Prefeitura de Valinhos, quem faz essa indicação? Então, eu acho que tudo que for relativo a representar a municipalidade como órgão público, Fábio, eu me disponho a fazer o convite, né? Porque, na verdade, eu falo com o secretário e ele indica, né? Eu acho que é mais fácil. Não sei, o que vocês acham? Esse é o caminho. Mas a indicação parte de você também. Não, eu peço para o secretário da pasta Sim. indicar. Sim. Então vai cair para o secretário indicar, de qualquer forma, o secretário da área jurídica fazer essa indicação. Isso, mas assim, eu faço essa ponte, entendeu? Sim. Eu não sei como a gente pode colocar isso, mas eu acho que fica mais fácil, fica mais ágil a coisa do que ficar mandando convite ou e-mail ou alguma coisa assim. Mais fácil, eu vou lá e falo, olha, preciso de uma indicação para o fórum, um advogado, um procurador, alguma coisa assim, né? Uhum. Fica mais fácil. Beleza. Na Câmara seria, eu acho que o presidente da Câmara, né? Indicar. Então, eu estava pensando na Câmara, a Comissão de Cultura, né? Fazer essa indicação. Pode ser também, pode ser também. É que é assim, o Fábio, vamos só para. Eu acho que seria o certo, mas eu não sei,
porque ali é bem complicado, você sabe, né? Eu entendo que há pessoas ali, eu tenho três por exemplo, tem 3 vereadores ali que eu tenho certeza que são bem engajados com a cultura. E que seria ótimo um dos 3. Mas eu não sei se fazer isso vai ter um entendimento que... Porque quem delibera para os vereadores é o presidente, entendeu? Não sei se você está me entendendo. Se de uma certa forma não vai ter um conflito ali interno como se fosse de interesses. Eu não sei, interesse é uma palavra ruim. Mas não sei se você está me entendendo. Politicamente, eu acho que seria mais viável ser o presidente, você passa para o presidente e ele indica algum representante, do que a gente ir para nós escolhermos, né, no caso do conselho, escolher uma pessoa ali dentro. Vai Não, parecer. nem tô falando da gente escolher, porque existe uma comissão de cultura. Então, tipo, a comissão de cultura escolher quem que vai ser o representante, entendeu? Porque é uma comissão que está lá justamente para pensar essa área da cultura, né? Só por isso que eu pensei isso. Não, eu concordo com você. Eu concordo com você, mas eu estou só vendo pela instituição em si, né? Porque, por exemplo, na comissão de cultura, quem está na comissão de cultura? Quem está? Quem são os componentes dessa comissão? Há pessoas. Não, por exemplo, vai ter pessoas do governo na comissão de cultura. Eu não sei quem são os vereadores hoje que fazem parte da comissão de cultura. Então, você está falando assim, deixar para a comissão de cultura da Câmara escolher. Isso. Ah, bom, aí sim, não, é que faltou esse link. Aí tudo bem, ok. Ok, pensei que fosse nós indicarmos alguém lá, entendeu? Não, a Não, comissão escolhe alguém. não, existe uma comissão. Não, aí perfeito, 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 perfeito. Tranquilo. Tá, beleza. Então podemos colocar assim: então, representante da Secretaria Municipal de Cultura, indicado pelo secretário, representante do corpo jurídico da prefeitura, indicado pelo secretário da área jurídica, precisa verificar lá qual é o nome certinho da secretaria, representante da Câmara de Vereadores, indicado pela Comissão de Cultura. Ó, o Caetano rápido já colocou aqui, o presidente é o Alessio Cal, aí tem o Veiga, o André Amaral, o Marcelo Yoshida e a Mônica Morandi. Os membros da Comissão de Cultura da Câmara. Aí o grupo de trabalho representante do Conselho Municipal de Políticas Culturais, aí a indicação é feita por nós, então, para os conselheiros. Um representante dos artistas de fora do conselho, e aí quem que faz essa indicação? O próprio conselho faz? Que tem aqui indicado por algum sindicato, mas Valinhos não tem um sindicato, né? Acho que não tem nenhuma associação que represente todos também. Ou pelo CMPC ou pela Secretaria de Cultura. Eu acho que nesse caso, Fábio, a gente poderia abrir uma inscrição para as pessoas interessadas, entendeu? E aí assim a gente avalia, eu acho. Porque também cai naquela coisa de a gente, de repente, indica um, o outro queria também. Não sei, tem um número? Tem um número? É uma pessoa. Ah, eu acho que o conselho, né? Acho que poderia ser pelo conselho. Que daí há uma pluralidade de entendimento, né? Eu também acho que é melhor. O conselho faz essa indicação. Ok. E também um representante das instituições, entidades, associações da área cultural de Valinhos, que aí também precisa ver quem que vai fazer essa indicação, se vai ser o conselho também. Acho que pode ser, né? Porque também não tem nenhuma... Essas associações não participam de uma confederação, né? Que indique. Então podemos deixar o conselho também, faz essa indicação. Beleza.
Bom, seguindo então, aí tem o parágrafo único, os representantes dos segmentos, órgãos, instituições, entidades, órgãos públicos relacionados no caput deste artigo, indicados para compor a coordenação do fórum, serão nomeados por portaria do CMPC. Tá. Artigo 5º, são atribuições do Fórum Municipal de Cultura de Valinhos. 1. Garantir a participação democrática dos envolvidos na cultura popular e tradicional do município, nos termos do regimento a ser elaborado. 2. Estabelecer diálogos com os artistas, coletivos e demais atores da cultura local e suas inter-relações, a fim de verificar os interesses comuns e específicos da área, encaminhando-os ao poder público. 3. Estabelecer interlocução com o CMPC, a fim de participar no desenvolvimento de ações de políticas públicas municipais, direcionados à cultura local, com a apresentação das deliberações de seus encontros. E 4, elaborar seu regimento interno. Artigo 6º. A estrutura e os procedimentos operacionais serão definidos no seu regimento interno, aprovados em reunião convocada para este fim, observadas as disposições do presente documento. Artigo 7º. O fórum terá funcionamento permanente e se reunirá ordinariamente a cada 2 meses, preferencialmente na segunda quinzena, ou extraordinariamente por convocação do seu coordenador ou por requerimento da maioria dos seus membros. Que eu acho que teria que mudar, né? Como vai ser uma coordenação, então aqui a gente fala da coordenação, por convocação do seu presidente, talvez, e por requerimento da maioria dos seus coordenadores, né? Certo, Caetano? Bom, artigo 8º. O fórum estará administrativamente vinculado ao Conselho Municipal de Política Cultural e receberá todo o suporte técnico e administrativo para garantir o seu funcionamento. Artigo 9º. A participação no Fórum Municipal de Cultura será considerada de relevante interesse público e não será remunerada. Artigo 10º. As reuniões serão sempre públicas e seus atos e deliberações deverão ser divulgados, sempre que possível, por todos os meios de publicidade à disposição do CMPC. Artigo 11º. O Fórum e aí está errado, o Fórum de Cultura, poderá organizar atividades conjuntas com instituições empresariais e educativas, instituições públicas ou privadas, entes municipais, estaduais e federais capazes de contribuir para a consecução de suas finalidades. Artigo 12º. O CMPC, caso julgue necessário, poderá firmar parcerias, contratos, convênios ou termos de cooperação técnica para a realização das atividades e eventos relativos ao Fórum Municipal da Cultura de Valinhos. Artigo 13º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Mais alguma dúvida, alguma questão que alguém tinha anotado? Eu acho que é um importante passo da cultura em Valinhos. Valinhos sai na frente, porque quando se fala de algo permanente, é justamente para estabelecer esse diálogo de construção, de não se perder e não recomeçar sempre. Então, eu acho que o fórum ele está lançado e agora só vai depender da organização das pessoas que estiverem aí no conselho. Uhum. Caetano escreveu aqui no artigo 6º, sugerir o regimento interno pode ser votado em reunião convocada para este fim, mas não temos que esperar o próximo mês para reunir o conselho. O que acha? Que podemos convocar extraordinária para o fim do mês para votar o regimento interno. A gente vai precisar pegar essas indicações, acho que os próximos passos, pegar as indicações, fazer a publicação, e aí as pessoas já se organizam o mais rápido possível para poder criar esse regimento interno, né? Se conseguir ser esse mês ainda,
Ótimo. Caetano, em relação ao artigo 7, eu não tinha sugerido presidente para não impor uma hierarquia, e sim ser de uma forma de círculo, onde todos participam e decidem coletivamente. Por isso coloquei coordenador. Certo? Então, o que a gente pode fazer é não tirar o presidente e dizer que as extraordinárias podem ser convocadas por maioria dos coordenadores. Todos de acordo com isso? Então, deixa essa parte de ser convocado extraordinária pelo presidente e só, então, por maioria dos coordenadores. Certo. Então, botando em votação a resolução com as aprovações, com as alterações que a gente já conversou aqui na reunião, que já foram aprovadas, colocando em votação agora o texto, então, com essas alterações. Se alguém tem algo contra a aprovação da resolução, por favor, se manifeste. Então, aprovado por unanimidade. Bom, seguindo para o próximo ponto, Ju. Para o segundo item da ordem do dia, planejamento para possível prorrogação da Lei Aldir Blanc. Certo. A gente, a respeito dessa questão que eu falei no início da reunião, né, da possível prorrogação do uso da Lei Aldir Blanc, a gente precisa definir como iremos lidar aqui enquanto conselho com essa possível prorrogação. Lembrando que no ano passado a gente criou como é que foi o processo, né? Como se deu o processo até a gente chegar na construção dos editais. Começou com a criação de uma comissão aqui dentro do conselho, e essa comissão depois propôs a realização de reuniões abertas, né? E nessas reuniões abertas é que foram definidas as diretrizes de como iria ser utilizada a verba da Lei Aldir Blanc. Talvez esse seja um outro caminho para se seguir de novo, né? Então, talvez criar uma nova comissão, essa comissão chamar reuniões abertas para discutir, ou já a partir da expertise, daquilo que a gente já discutiu nas reuniões abertas, porque eu acho que a gente aprendeu muito no meio do caminho, né? O que dá certo, o que não dá. Eu tive contato com outras experiências de outros municípios, também coisas novas que talvez a gente poderia fazer aqui. Queria saber de vocês, o que vocês acham. Fábio, na minha opinião, eu acho que a gente deveria seguir o que vocês fizeram, entendeu? O fato é que a gente, assim, vamos fazer, se Deus quiser, ele vai sancionar amanhã. O que a gente não pode é estender muito isso, entendeu? Eu acho que vocês já têm um modelo interessante para a gente seguir.
Eu acho que a gente pode fazer adequar, que hoje a gente não vai ter o volume de verba que tinha, né? Vai ser menos. Só eu acho que tem que adequar para que a gente possa atender o máximo de gente possível. Mas as regras e a fórmula, eu acho que é o que vocês fizeram. Seria mais isso, eu acho. Senão, se você abre, vai estender, aí vira um debate e, de repente, a gente vai se estender muito ao tempo, entendeu? Eu acho que as pessoas estão precisando para ontem. Então, quanto menos tempo a gente gastar com isso, melhor para as pessoas. Eu acho que a gente tem um modelo que vocês fizeram a seguir. Só acho mesmo que tem que adequar os valores, esse tipo de situação. Oi, Fábio. Queria colocar uma coisa também. Acredito que o Ricardo esteja correto nisso, porque se a gente burocratizar muito agora, talvez demore, né? Ao mesmo tempo, a gente já tem uma noção do que deu errado, né? Do que a gente poderia estar trabalhando, talvez de alguma outra forma. E uma das coisas que mais me preocupa nesse sentido é a gente contou com um número de artistas, né, para apresentarem seus projetos, e a gente teve muito menos artistas, né? E aí eu acredito que se acontecer isso novamente, a gente já teria que direcionar esse dinheiro para outro grupo, que seja produtores ou espaços, um dos dois lá né, que já é uma certeza e tudo mais, para que a gente não devolva mesmo realmente nada para, né, o dinheiro para ser utilizado no município, então, de alguma forma que seja utilizado no município. Essa seria a minha ressalva, que eu acho que é o que mais a gente se surpreendeu, né, posso estar enganada, mas acho que foi o que mais a gente se surpreendeu com esse projeto primeiro. Inclusive, pessoas que participavam das audiências públicas, né, que a gente fazia, depois não se inscreveram. Então, foi uma surpresa, pelo menos para mim. Então, eu acho que a gente já tem que ter um plano B, tipo, se acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente já direcionar o valor, né? Fica aí a minha ressalva. Mas eu acho que, no geral, realmente, ele foi uma coisa bem democrática. Não sei se a gente precisa começar do zero. Acho que a gente pode começar aí já de algum ponto. Fica a minha sugestão aí. Diga, Ricardo. Não, é só uma dúvida, que até no grupo de gestores a gente colocou isso, mas gerou as discussões, mas não teve nenhum apontamento. Se as pessoas que já fizeram podem fazer de novo, entendeu? Eu particularmente, eu não vejo empecilho. O que eu acho que a gente poderia, num primeiro momento, beneficiar as pessoas que não foram, e quando se a gente vê, sei lá, separa por módulos e tempo de inscrição, vamos pôr assim, eu tô jogando ideias ao ar, tá? E num segundo momento entraria as pessoas que já foram beneficiadas, entendeu? E daí a gente poderia resolver o problema que a Patrícia colocou aí de falta de pessoas, né? Porque as pessoas que já participaram já têm também a expertise de fazer de novo, de repente. Para eles seria mais fácil. Mas acho que poderia a gente dividir em dois módulos. O primeiro, com datas de inscrições, esse tipo de situação. E esgotado ali, a gente abriria um outro módulo para as pessoas que já participaram, porque não tem nenhuma orientação quanto a isso, entendeu? Ninguém sabe responder se pode ou não. Realmente não tem nenhuma orientação e eu acredito que não tenha problema, porque não tinha nenhum impedimento já lá na primeira fase da Lei Aldir Blanc de que a pessoa se inscrevesse e fosse aprovada em mais de um edital, né?
Então, não tem problema, ela já participou de um edital, ela participar de outro agora. Eu sei que teve casos, por exemplo, em Campinas, Campinas abriu mais de um edital e possibilitava que as pessoas se inscrevessem em mais de um, e teve casos de pessoas que foram aprovadas em mais de um. Não é o nosso caso aqui em Valinhos, mas teve municípios que receberam um e-mail do Ministério do Turismo pedindo para justificar o porquê de algumas pessoas terem recebido valores altos, né? Então, assim, pessoa que ganhou mais de um edital, somando município e estado, né? E que deu um valor alto. Tinha aquela questão, né, que os municípios tinham que combinar com o estado, como se daria essa questão dos editais, para que não se concentrasse os prêmios em poucas pessoas, né? Algumas pessoas não recebessem prêmios muito altos. Que aqui o estado de São Paulo simplesmente ignorou isso e fez o deles, e os municípios tiveram que se virar, né? E eu sei que teve município que recebeu e-mail do Ministério do Turismo dizendo, fulano, ciclano e beltrano receberam valores altos. Então, justifique por que eles receberam. Mas aqui em Valinhos todo mundo recebeu valores baixos, né? Então, não teria problema, assim, se essas pessoas receberem mais um valorzinho pequeno. Ok, abri o microfone para falar? Sou eu, Fábio, pode terminar. Eu concordo com o Ricardo, que eu acho que deveria se dar uma nova oportunidade para as pessoas se inscreverem, talvez pensar uma nova forma de explicar para as pessoas assim, que é um processo simplificado, que não tem tanta burocracia, que não precisa escrever um projeto, se for editais iguais aos que a gente lançou no ano passado, porque teve gente que eu mandei mensagem de WhatsApp para muita gente, né, nos últimos dias de inscrição, e tinha gente que falava assim, mas eu não dou conta de escrever um projeto, eu tinha que explicar, não, mas não precisa escrever o projeto, pega lá uma imagem das suas obras e mande, é só isso que precisa. Então, talvez insistir para essas pessoas que não participaram no primeiro momento e, de fato, se sobrar, aí abrir para que as pessoas que já participaram possam concorrer novamente. Eu acho que é a melhor solução também. Dica, Patrícia. Então, eu acho que na teoria isso é o que mais caberia, né? Trabalhar esses valores para quem não teve oportunidade e fazer um corpo a corpo, né, com o pessoal, mas na prática a gente teve sobra de verba. E não foi por causa do tempo, foi porque o pessoal realmente não foi. Então a gente tinha destinado um valor pequeno, mas para todos, né? Então, eu não sei se na prática a gente não vai estar dando um tiro no pé, né? Vocês me entendem? Porque o pessoal não foi, mesmo fazendo um corpo a corpo, que a gente sabe que você fez uma coisa bem fenomenal, que foi o WhatsApp pessoal para cada um dos artistas, né, que você pôde estar. E ainda assim a gente teve uma sobra, né? O pessoal não foi. Então, na prática, eu não sei como que a gente pode lidar com isso, porque, veja, num primeiro momento a gente abre o edital para quem não participou. Aí, vamos lá, teve uma sobra de verba, por exemplo. Aí abre-se um segundo edital para o pessoal que já teve a oportunidade de participar. Ainda assim pode sobrar. Vocês não acham? Aí a gente vamos ter que prever uma forma de utilizar essa verba. Lembrando que o ano passado a gente tinha previsto uma forma de utilizar essa verba, a gente não conseguiu, em tempo hábil, realizar essa forma, né? Que era a contratação das pessoas, as pessoas que tinham recebido só R$1.000 e seriam contratados para dar oficinas, né, para alunos das escolas públicas. O problema é que, para conseguir fazer isso, a gente teria... Bom, primeiro a gente não iria dar tempo de fazer o pagamento até o final do ano. E aí a gente tinha, a princípio, descartado isso. Aí, quando foi ali nos últimos dias, acho que foi no dia 30, saiu o dia 29 ou dia 30, saiu uma resolução que permitia pagar no início do ano, só que tinha que estar já lá nas contas a pagar até o dia 31.
né? Aí não deu tempo de preparar tudo para pôr contas a pagar, porque a prefeitura já estava em recesso, o Mário chegou a ir trabalhar mesmo no recesso para tentar fazer, mas não conseguiu, porque teria que ter feito uma redistribuição da verba lá, enfim, um procedimento burocrático, aí iria precisar de mais tempo. Então, por isso que não conseguimos fazer. Poderia ser previsto isso, ou algo parecido, né, para realmente não sobrar mais. Eu acho uma ideia, uma boa ideia. Estou lembrando agora disso que existia, né, Fábio? Mas talvez a gente, porque pensa, uma pessoa que esteve com o projeto aprovado em R$ 1.000, ela está indo como artista. Se ela tiver que ser contratada para uma oficina, talvez ela não tenha essa expertise ou esse material, porque vai ser uma outra proposta, né? Então, talvez até um plano C, né? Alguma coisa que a gente tenha, se ainda assim sobrar, faz a qualquer outra coisa, não sei o que poderia pensar. Mas, assim, volto a dizer, foi uma surpresa o pessoal não estar. Então, eu fiquei um pouco com isso no coração, da gente prever várias situações aí, né, para que o dinheiro chegue de qualquer forma, né? Eu acho, eu concordo aí com a que a Patrícia está falando, mas acho essencial, Fábio, a orientação, né? Como você falou, né? Que não é um bicho de 7 cabeças. A gente precisa pensar numa linha de marketing mesmo, visando isso, né? Esclarecer e para que a pessoa saiba que não é um bicho de 7 cabeças. Acho que muita gente não participou pelo aquilo que você falou, achou que tinha que fazer um projeto de 10 páginas e a gente sabe que não é isso e que a maioria das pessoas também, se fosse isso, não teria como fazer, né? Então, eu acho que a divulgação de esclarecimento vai ser, eu acho, um ponto bem importante também para isso. Bem, a gente tem ainda constituída a Comissão de Trabalho e Fiscalização, né, que é formado por eu, Ricardo, a Juliana, o Marcos, a Paula, filha da Dileuza, e o Mário. Na teoria, acho que eles continuam responsáveis por fazer o trâmite disso. Vocês acham que a gente, enquanto conselho, manda então essas orientações que a gente discutiu aqui, para que eles desenvolvam aí as novas propostas? Eu acho que a proposta de você fazer um primeiro momento, né, isso, lógico, com datas estipuladas, as inscrições para as pessoas que não foram contempladas, e depois uma outra, né, caso sobre, né, vamos pôr assim, caso sobre para as pessoas, eu acho que isso deveria colocar. Eu acho que essa é uma maneira justa para fazer o que eu não vejo problema das pessoas que foram contempladas participarem de novo. Mas para ser justo, eu acho que poderia ter essa situação bem explicadinha e eu acho que deveria passar para que eles fizessem esse tipo de situação. O que vocês acham? Eu concordo, acho que a gente pode fazer uma primeira data para quem não foi, uma segunda para quem já foi, porque provavelmente vai sobrar a verba. Acho que a gente pode pensar nessas oficinas aí para o pessoal que talvez não tenham recebido o prêmio maior, para ver se eles topam, se eles teriam essa expertise e tudo mais, mas eu ainda colocaria um plano C. Essa é a minha opinião. E o que você sugere de plano C?
Putz, eu não sei. Talvez, eu acho que teria que dividir entre as pessoas todas que ganharam, entendeu? Sobrou, vai mais R$ 15 para o artista, mais R$ 15 para o produtor, sabe? Até dar certo no final. Todo mundo no final que recebeu, teve uma sobra de verba, redistribui, né? Me parece o mais óbvio, assim, o mais justo. Mas eu não sei o quanto isso é possível, viável, enfim. Mas eu faria de alguma forma assim, bem justo, não sei. Isso não pode, não é possível de fazer. Né? A gente sempre tem que justificar o que a gente faz com o dinheiro público. Então, se a gente tem um regulamento que estabelece a distribuição, no caso, para ter contrapartida ou não, né, tem que ficar nesse norte, né? Senão a gente já faria isso de cara e distribuiria para todo mundo. Não pode, não tem que estar uma coisa bem regulamentada, entendeu? Eu entendo o que você falou, mas não pode fazer isso, infelizmente. Chega de Leusa. Eu entendo que a Patrícia quis colocar dessa forma, ver se está certo, Patrícia. Por exemplo, até a inscrição vai até dia 10 de junho. Chegou dia 10, viu que não teve o número de pessoas inscritas. Então, nós que já fomos contemplados, vamos nos inscrever para podermos fazer parte. E não deixar a verba lá e perder o prazo da inscrição. Eu entendi que a Patrícia falou isso. Seria essa a ideia, Patrícia? Eu acho que essa é uma primeira ideia, né? Mas ainda assim, a gente pode ter uma surpresa como essa que aconteceu do pessoal não participar. De abrir um primeiro momento de edital, depois um segundo momento de edital, e a gente não ter ali as pessoas que a gente imaginou, que estão inscritas, na verdade, né, no cadastro de artistas, que a gente sabe que existe, que estão aqui em Valinhos, e que não tenham se manifestado no edital, né? E eu até me comprometo a fazer esse corpo a corpo também, a mais. O Fábio, na época, gravou vídeos, eu acho que tudo isso foi muito válido. Mas ainda assim, a gente teve as pessoas que não foram. E essa é a minha dúvida, né? O que é que a gente faz com isso? Então, no primeiro edital do ano passado, a gente tinha essa contrapartida aí, que seria falar com as pessoas que tiveram o prêmio menor, se elas fariam as oficinas, mas, por exemplo, eu, Patrícia, eu sou artista e sou professora, então, para mim, não teria problema aplicar uma oficina ou dar uma aula para quem quer que seja, mas existem muitos artistas na íntegra, né, que são só artistas, e aí eu não sei como talvez se eles vão conseguir, porque a gente teve casos também, mais do teatro, acho que o Fábio sabe até dizer melhor, que as pessoas não quiseram ir para o festival, elas não quiseram ganhar o prêmio maior. Elas falaram, não, eu quero só mostrar meu trabalho aqui. Então, a gente tem, dentro do momento artista, o artista que gosta de concurso, o artista que é super contra um festival, o artista que é professor. Então, dentro dessa facção, é isso que eu estou dizendo, talvez a gente tenha surpresas, como a gente teve. Para mim, foi uma surpresa, também, por exemplo, o pessoal do teatro não querer de maneira nenhuma ganhar o prêmio maior, só para mostrar ali para um público o seu trabalho, porque era uma mostra, né? Não era uma competição. Então, pode acontecer de tudo. Então, a minha dúvida é só essa, como prever mais formas desse dinheiro estar com os artistas, né? Só isso. A Elaine perguntou aqui no chat, não tem a possibilidade de compra de ativos? Tem a possibilidade de compra de ativos. A contratação para a oficina, ela entra nessa possibilidade de compra de ativos, né? Que aí, essa questão da compra de ativos, a gente teve que pensar em alguma forma de que possibilitasse a participação de todos, né? Porque, por exemplo, você pensar na área das artes visuais, é muito mais fácil você pensar uma forma de realização de compra de ativos. Teve um município que fez um salão
com prêmio de prêmio aquisição, por exemplo, usando essa questão da compra de ativos. A prefeitura comprou a obra do Vinhedo, foi uma que fez, mas teve várias outras que fizeram. É uma forma, mas aí só os artistas visuais que conseguem participar desse edital, né? A oficina é algo que todo mundo, todos os artistas teriam a possibilidade de participar, independente do segmento. Fábio, existe uma opção para quem trabalha com teatro, com dança, enfim, que é você gravar uma apresentação deles e isso ser parte do acervo, por exemplo, né? Porque você tem que ter uma autorização para divulgar esse tipo de vídeo, né? Porque uma coisa é a pessoa fazer a live lá no festival, outra coisa é você fazer a gravação dessa apresentação, né? E essa apresentação, enfim, essa amostra ficar no acervo da Secretaria de Cultura, por exemplo, né? E isso pode ser comprado também, né? Não é só a arte visual, a parte do vídeo gravado da apresentação também pode ser pago, não só a oficina, entendeu? Entendi. É uma possibilidade. Ô, Elaine, mas aí quem faz a gravação? Quem que se responsabiliza por isso? O próprio artista ou assim, a Aldir Blanc vai até o artista onde ele estiver? Não entendi muito bem isso daí. A ideia seria essa, né? De repente, ou o artista se compromete a fazer a gravação, e aí está incluso no prêmio, né, essa possibilidade dele fazer a gravação com, sei lá, com o próprio celular, ou contratar alguém, ou não sei se é possível prever na própria lei que faça, né, na compra do ativo, está incluso o valor, né, da contratação de alguém da área do audiovisual para fazer essa captação. Eu acho que a gente teria que estudar as possibilidades, mas, enfim, tem as duas coisas, né? Bem, a gente pode, então, passar essas ideias para a comissão, e a comissão estuda para ver qual o melhor caminho. O que vocês acham? Acho válido. Beleza. Porque, no Mas fim, é uma forma assim, de resolver o que a Patrícia está falando, né? De sobrou verba, de alguma forma você vai comprar a obra dos artistas que participaram, independente aí da área que for, tem um jeito de fazer isso, a gente só não vai saber o valor, né? Por enquanto, aí eu não sei como é que fica essa parte, né? Porque aí, é o que ela falou, de repente pode sobrar só R$ 15 para cada um, aí fica estranho. Mas enfim, né? Tem que ver como que isso funcionaria, de repente fazer um adendo aí como uma opção posterior, né? Depois que todo mundo se inscrever, entregar as obras e fechar, usar isso como parte do restante. Eu não sei como que funciona isso, na verdade, se pode ser feito assim. Não entendo muito para opinar nesse sentido, né? eu acho que questão de valor tem que ser definido previamente, num edital, o valor que vai ser pago. Por exemplo, quando o Vinhedo faz, por exemplo,
fizeram o salão lá e usaram o verba da Lei Aldir Blanc como prêmio à aquisição. O que eu acho que não poderia ter feito, tá, pela lei. Porque já é um evento que acontecia na cidade, e aí eles utilizaram uma verba da Lei Aldir Blanc para realizar um evento da Secretaria da Cultura que já acontecia. Eu acho que a lei não permitia isso. E não foi só Vinhedo que fez, teve outros municípios. Mas, enfim, é um valor, quando você parte... Oi, desculpa. Isso, só para colocar que você colocou um negócio que gerou uma discussão muito grande no grupo dos gestores de cultura do Estado, que algumas cidades, a própria Secretaria de Cultura, de uma forma, usou, vamos dizer assim, para eventos dela, né? E tem várias que usaram, e assim, mas não é a maioria, não são, vamos dizer assim, 10, 15% dos municípios, que não é pouco dentro do Estado de São Paulo, usaram. Mas a gente, assim, só foi muito para cima, porque tá errado. Pode ser legal, mas é imoral, entendeu? Fazer isso. Mas você tá certo. Muitos municípios usaram, entendeu? Mas nós não vamos fazer isso aqui de jeito nenhum. Né? Por isso que a gente tem que pensar um modo de beneficiar o máximo de gente possível e trazer essas pessoas, né? Uhum. Porque senão a gente começa a a gente quer procurar a solução para que esse dinheiro seja usado, mas a gente tem que se pautar pelo que é o certo e o que a gente já fez até hoje, né? Que está tudo certinho. Então, às vezes, a gente colocar situações que lá na frente pode dar problema, né? A gente tem a boa intenção, mas a gente pode esbarrar em alguma coisa. Mas você está certo, alguns municípios usaram mesmo, infelizmente. Mas eu estava comentando isso porque, assim, eles lançam um edital anteriormente, já prevendo o valor que vai ser pago pela aquisição da obra, né? Então, você se inscreve, você já sabe, se você ganhar o prêmio aquisição, você já sabe qual valor que vai ser pago. Se sua obra normalmente custa mais, você sai perdendo, né? Então, se você aceitar o prêmio aquisição, aceitar da sua obra, vai ser por aquele valor. Se sua obra normalmente custa menos, eles vão pagar também aquele valor. Então, não é dependendo do valor da obra, é um valor pré-definido. Então, nesse caso de aquisição, precisa ter um edital anteriormente já definido qual é o valor. É por isso que eu falei, de uma forma ou de outra, mesmo que você faça as contas lá, né, de quem se inscreveu, quantos vão ser premiados numa inédito, né, que ainda não participaram, de repente mais um tanto aí que vai ser premiado que já participou, prevendo que vai sobrar. Não tem como saber, né, quanto vai sobrar de qualquer jeito no fim das contas, não vai ter como a gente calcular isso, é difícil demais. Se todo mundo participasse do jeito que foi previsto na primeira, a gente nem estava conversando aqui agora sobre isso, né? Mas, enfim, eu acho que a gente pode ainda continuar pensando possibilidades. Tem que ter uma solução, enfim. Lógico que dentro do que é permitido, como eu falei, eu não sei tudo que é permitido ou não, né? A gente dá ideias aqui e vai analisar para ver se pode ou não pode, né? Não fazer nada de errado. É isso aí. Se vocês tiverem outras ideias também, quiserem colocando no grupo, a gente vai levando para a comissão. Que aí a comissão tem que definir o mais rápido possível também como isso vai ser utilizado para não demorar mesmo, porque a gente sabe que as pessoas estão realmente precisando, né? Podemos passar para o último ponto da pauta? Legal. Ju? Terceiro item da ordem do dia, comunicados sobre os andamentos das demais atividades previstas no plano de ação. Certo. Sobre a eleição, que era um dos itens previstos, eu já falei. O pessoal das outras comissões tem alguma coisa que querem colocar?
Querem relatar como está o trabalho, se estão tendo alguma dificuldade? Lembrando que a próxima reunião é a última desse mandato, e aí o que falta ainda, que fica pendente, vai ter que ser apresentado na última reunião. Bom, eu posso falar da legislação, né, dos levantamentos que a gente está fazendo, que nós encontramos até agora 54 registros de lei, né, de leis, pelo site da Câmara Municipal, usando como filtro principalmente a classificação de cultura, turismo, esporte e lazer. E aí, dentre os registros, assim, tem questão dos convênios que foram feitos com o Estado de São Paulo, até o histórico das leis do Conselho, né? Tem também questão de incentivos, de ajuda de custos, por exemplo, datas comemorativas, tinha algumas que não tinham sido ainda contempladas no outro, que já estava bem, assim, tinham pontos bem interessantes, mas ainda encontramos algumas outras leis para complementar. Questão de arborização, por exemplo, tinha regulamentação pesca e pague. Teve uma que é da instituição acesa, que, por exemplo, eu acabei incluindo lá por na descrição, quer ver? Na descrição fala que é uma associação cultural, aí é claro que é uma associação cultural, educacional, social e assistencial na forma que especifica. Por causa desse cultural, apesar de ser uma entidade, acabei acrescentando, não tenho certeza se deveria ficar contemplado lá, mas, né, estou colocando isso aqui, ver o que é a opinião de vocês, é interessante saber disso, que existe essa entidade aqui em Valinhos, em termos de lei aqui para a nossa comissão, ou se não haveria essa necessidade, poderia ser tirado. Deixa eu ver se tem mais algum ponto para falar. Parece que existem ofícios também, além das leis, mas a princípio foram contempladas as leis. Tem também questão de título de cidadão honorário, que são feitas, vamos dizer assim, reconhecimento de algumas pessoas específicas, também não foram colocados. Não sei se seria um ponto de interesse para a cultura ter essas especificações também. Então, isso aí eu deixo em pauta, se vocês quiserem comentar. Mas, no geral, geralzão bruto, a gente fez esse levantamento com em torno de 54 registros que contempla esses aspectos, cultura, lazer, esporte, compondo. Legal, Adriana, obrigado. Essa questão da acesa, tem muitas associações que são assim, né? Eles colocam a atuação em várias frentes, né? O próprio o Espaço Cultural Luiz Ferreira, por exemplo, que a Luana, que era membro aqui do conselho, que pediu licença, ela fazia parte. Ele faz parte, na verdade, de uma associação que chama Associação Tempo Bom, e que também tem várias frentes de atuação. É a mesma associação que cuida do cursinho popular Contexto aqui na cidade, por exemplo. Então, é legal saber que a CESA é também uma associação cultural, eles poderiam participar também aqui do conselho, né, enquanto associação cultural. Acho que tem muitas associações na cidade que tem o cultural também enquanto objetivo, né? Quando a gente tenta pensar que as associações na cidade parece que são muito poucas, mas na verdade, se a gente se garimpar, a gente vai ver que tem muitas que podem atuar também nessa área da cultura. Até a PAE mesmo, não sei se oficialmente ela está como cultura, mas ela tem até um teatrinho deles lá, que está sempre ativo.
A PAI eu não sei. Eu sei que a Rádio Valinhos é uma associação cultural. Quanto aos títulos de cidadão honorário, eu particularmente não vejo muito interesse nisso para o conselho, não. Lógico que são pessoas normalmente relevantes para a cidade, mas são necessariamente pessoas que não nasceram no município, né? Não vejo tanto interesse em a gente ter essa legislação arquivada. O dado acesa, então, né, é interessante essa colocação que vocês puseram, porque muitas vezes a gente fica com aquela ideia da entidade, por exemplo, de trabalhar com pessoas autistas e acaba ficando um pouco que a segundo plano a questão da cultura, né? Então, tudo bem, eu já tinha deixado lá, vou manter, então, a questão da acesa. Mais alguém quer comentar sobre isso? Sobre as outras ações que estão pendentes, eu tenho uma dúvida, que era com o Ricardo, e o Ricardo saiu da reunião agora. Acabou a bateria do celular do Ricardo. Ah, tá. A respeito do projeto de lei que altera a lei que cria o conselho, teve algum andamento? Eu não tive retorno ainda, Fábio. Eu vou dar um pulo hoje lá, eu vou dar uma indagada sobre isso, mas eu não tive retorno do jurídico. Eu vejo hoje e já passo para você. Beleza. Beleza. Algo mais? Sobre os outros processos? Nada? Ninguém tem nenhuma dúvida? Legal, pessoal. Então, se ninguém tiver mais nada para falar, a gente pode encerrar a reunião. Obrigado, então, a presença de todo mundo, pelas participações. Hoje vocês estavam mais participativos. E, então, até a próxima e última reunião desse mandato. Ok? Tchau, tchau, pessoal.